Olá pessoal, me chamo Vitor. Estarei apresentando o 12º trabalho da disciplina de Rede de Computadores 2, ministrada pelo professor Antônio Carlos. Essa atividade ela consistiu na configuração de um serviço NTP. Então, nessa imagem aqui, vocês podem perceber que aqui nós temos um servidor local, que por sua vez está agrupando várias máquinas aqui, vários hosts, e esse servidor local ele consome o serviço NTP. Então, como vocês podem perceber, as máquinas elas estão com o mesmo horário. Então, o serviço NTP ele é responsável por fazer essa sincronização de horários. E isso tem uma série de vantagens, né? Quando a gente está trabalhando no ambiente corporativo, ter um horário preciso é fundamental, especialmente se tratando de banco de dados. Então, esse serviço NTP ele vai consumir de vários outros servidores, né? Que no caso aqui ele está apontando para uma região do Brasil, aqui, uma região do mapa, né? Que é uma coordenada. Então, aqui na outra imagem, isso fica mais evidente, né? Que nós temos um GPS que vai passar informações para os servidores que estão abaixo. Como vocês podem perceber, ele é dividido em camadas, de maneira de hierarquia. Tem uma hierarquia, na verdade. Então, tem o extrato 0, tem o extrato 1 e o extrato 2. Então, eles vão compartilhando informações de uma camada para outra. Eu trouxe aqui um exemplo, que é o exemplo que eu vou utilizar para configurar, que é o exemplo brasileiro, que é o NTP-BR. Então, o NTP-BR, ele tem como referência, né, tem essa estrutura que é parecida com o que eu tinha explicado. Então, eu tenho aqui o extrato 0, 1 e 2, sendo que essas camadas aqui, a do GPS é uma coordenada, né, que é a referência externa que nós temos para atualizar os dados, né? E aqui são os relógios atômicos, que normalmente são localizados em observatórios, tá? E ele vai passar para os que estão abaixo, que vão fornecer esse serviço, que inclusive é o que eu vou utilizar agora para configurar. Então, eu vou acessar esse serviço aqui que está sendo fornecido por esse ambiente aqui. Então, o primeiro passo que eu segui antes de passar, eu só vou comentar também sobre o pool.ntp, que é um projeto global. Então, esse projeto ele tem também não só do Brasil, mas tem de vários outros países. Então, eu posso, por exemplo, configurar de um determinado lugar específico. Eu posso configurar de um NTP de um continente, por exemplo, da Ásia, ou de um país específico. Então, isso aqui é legal também, esse projeto NTP Pool. Então, o primeiro passo que eu precisei realizar foi o seguinte, foi atualizar os meus repositórios. Para isso, eu usei o sudo apt update. Depois de ter atualizado os repositórios, eu precisei fazer a instalação, né, do NTP. Já tinha instalado. Depois de ter feito isso, né, e de posse das informações, que é o que eu tinha comentado, então aqui no meu caso, eu vou escolher configurar esses servidores aqui públicos. Eu vou utilizar eles como referência, tá? Mas vocês podem utilizar outros se quiserem. Pode utilizar algum repositório aqui do NTP Pool, por exemplo, de algum país. Mas no meu caso, eu vou utilizar esse aqui do Brasil, tá? Então, depois que vocês instalam o NTP, vocês precisam fazer uma configuração no arquivo nano, que está dentro da pasta etc /ntp.conf. Então, quando vocês instalam o NTP, por padrão, os servidores Ubuntu eles vão vir habilitados, tá? Aí eu desabilitei eles, comentei aqui para eles ficarem desabilitados, e adicionei os servidores brasileiros, que foram aqueles que eu tinha mostrado anteriormente, tá? Uma outra configuração que é preciso ser feita aqui nesse arquivo de configuração é com relação a adicionar a rede na qual a sua máquina está inserida. Então, no meu caso, aqui na minha máquina, a minha máquina está localizada no IP 192.168.100.0. Depois que vocês fizeram isso, vocês salvam o arquivo, tá? Já tinha salvado. Eu vou só abrir aqui também para vocês verem o IP da minha máquina. A minha máquina, ela é 192, o IP da minha máquina é 192.168.100.108, que é inclusive esse endereço aqui que eu vou usar nas máquinas clientes, para poder sincronizar o horário. Então, depois de ter feito isso, vocês vão precisar reiniciar o serviço do NTP. Como eu estou utilizando a distribuição Ubuntu, então eu vou utilizar o comando referente
para poder reiniciar esse serviço, mas a depender da distribuição que vocês estão utilizando, vocês têm que verificar qual é que vocês utilizam, tá? Então, vai ser System Restart NTP. Como eu já reiniciei também, não vou reiniciar novamente, tá? Até porque quando vocês inicializam pela primeira vez, né? Que ele começa a sincronizar, ele leva em torno de 5 minutos, tá? Aí vocês podem ficar acompanhando esse processo utilizando esse comando aqui, ntp-rl grep status, e ele vai ficar mostrando para você que está fazendo ainda, atualizando. Quando ele já finaliza, ele aparece isso aqui para você. Ele diz em qual status ele está, que é o status 2. Quando aparece status 2 ou status 3, é sinal de que ele já fez a sincronização e está tudo certo. Se aparecer status 16, por exemplo, é sinal de que ele não fez a sincronização e houve algum problema, tá? A gente também pode utilizar um outro comando que é muito parecido com esse, que esse daqui que eu abri é um comando simplificado. Esse aqui, ele já aparece todas as informações do meu servidor NTP. Inclusive, essa mesma informação contendo o status. Aqui tem informações sobre o meu servidor, a máquina que está sendo fornecendo esse serviço e muitas outras. Por último, a última configuração na máquina aqui de servidora é adicionar uma exceção para o firewall, porque senão, quando os meus clientes tentarem solicitar esse serviço, eles não vão conseguir porque a porta vai estar bloqueada, ela vem bloqueada por padrão. Então, para isso, eu tive que usar o comando sudo aufw para permitir deu uma travada aqui na minha máquina. E eu especifiquei a porta e o protocolo, que é o protocolo UDP. Depois de ter rodado esse comando para criar permitir, né, liberar o acesso a essa porta, né, eu reiniciei novamente o serviço e aí parti para a parte já do cliente, já que minha máquina já está toda configurada. Antes disso, eu vou só abrir aqui e mostrar para vocês a data. Como vocês podem observar, a data que está aqui é a mesma data que vai estar aqui no site do NTP. Deixa eu só abrir aqui a parte onde tem o horário. Aqui eles mostram para você o horário em tempo real. É exatamente o horário que está lá, tá vendo? Pronto. Então já está tudo certo. Agora eu vou fazer um teste aqui. Vocês podem fazer um teste tanto em máquina Windows quanto Linux. No meu caso aqui, eu vou usar minha própria máquina para obter os dados desse servidor NTP. Eu vou aqui na minha máquina, na parte de ajuste de horário, data e horário, e vou vir aqui alterar configurações. E aqui eu especifico qual é o IP, no caso o servidor, que vai me fornecer a sincronização do horário, vai me fornecer o horário. Então eu utilizei aqui o IP da minha máquina, que eu criei. Vou clicar em atualizar e clicar em OK. Ou clicar em OK direto também. Então aqui vocês podem observar, ele já atualizou, tá? O horário da minha máquina. Eu vou só fazer um teste aqui e vou modificar o horário da minha máquina. Vou colocar aqui 10, mudar. Vou colocar um horário anterior, que não é o horário atual. E agora eu vou sincronizar novamente, tá? Atualizar, OK. E aqui ele já atualizou, tá vendo? Atualizou conforme eu tinha sincronizado, 21 e 25. Então, pessoal, foi basicamente isso. A ideia foi mostrar para vocês como fazer a configuração, como é que ele funciona, configurar um servidor NTP e também utilizar esse servidor. Então, vocês podem utilizar de diversas formas em várias plataformas possíveis. Então, foi basicamente isso. Espero ter ajudado e até a próxima.